O Japão fortalece sua guarda costeira com a aquisição de 2 drones Sea Guardian da General Atomics, tecnologia avançada e indispensável que permite resposta rápida e eficaz em momentos de emergência. A guarda costeira do Japão está ampliando significativamente suas capacidades de vigilância e resposta emergencial, adquirindo 2 drones Sea Guardian fabricados pela General Atomics Aeronautic Systems. Com entrega prevista para 2025, essa aquisição representa um avanço crucial na modernização das operações de segurança marítima do país. Os Sea Guardian têm sido fundamentais em missões desde 2022, quando a guarda costeira do Japão iniciou sua utilização através de uma parceria com a GAAC. Essas aeronaves remotamente pilotadas já demonstraram seu valor em situações críticas, como operações de busca e resgate durante desastres naturais na vigilância de eventos internacionais, provando-se uma ferramenta dispensável para a segurança nacional. Um exemplo marcante de sua utilidade foi durante o terremoto de magnitude 7.6 na escala Richter, que abalou a península de Noto, na prefeitura de Ishikawa. No início deste ano, os Sea Guardians foram rapidamente mobilizados para apoiar as operações de busca e resgate, mostrando-se indispensável na resposta a desastres naturais. Além disso, durante a cúpula do G7 de 2013, realizada em Hiroshima, essas aeronaves foram utilizadas para vigilância marítima, garantindo a segurança do evento em momento crítico. O Sea Guardian é reconhecido por ser um sistema de média altitude e longa duração, capaz de operar por até 24 horas ou mais, dependendo da sua configuração. Essa autonomia permite que o Japão conduza operações prolongadas de vigilância e resposta, essencial para a segurança marítima no Japão. Para otimizar ainda mais suas capacidades do Sea Guardians, o GAAC incorporou o software OptiSeaX+, no sistema de vigilância aérea ampla marítima utilizado pelo Japão. Essa tecnologia avançada integra os dados coletados pelos sensores do Sea Guardian com outras fontes de informações, criando um panorama completo em tempo real para os operadores. O software OptiSeaX+ facilita a correlação e análise dos dados, permitindo uma resposta rápida e eficaz em situações de emergência. China está dramaticamente alarmada com a implantação de mísseis dos Estados Unidos nas Filipinas. A China expressou seu alarme muito dramático sobre um sistema de mísseis de médio alcance que o exército dos Estados Unidos recentemente implantou nas Filipinas e alertou que ele poderia desestabilizar a região. Mas o principal diplomata de Manila disse na sexta-feira que ele tranquilizou seu colega chinês de que o armamento estava no país apenas temporariamente. O secretário de Relações Exteriores das Filipinas, Enrico Manalo, disse que seu colega chinês, Wang Yi, expressou a preocupação da China com a implantação de mísseis de médio alcance dos Estados Unidos das Filipinas durante suas conversas no mês passado no Laos, à margem das reuniões da Associação das Nações do Sudoeste Asiático com países asiáticos ocidentais. Nós discutimos isso bem. Eles fizeram isso de forma bem dramática, disse Manalo em resposta a perguntas durante uma entrevista coletiva com correspondentes estrangeiros em Manilha. Eu disse que vocês não deveriam se preocupar. Pressionado a especificar quais eram as preocupações específicas da China, Manalo disse que Wang alertou que a presença do sistema de mísseis dos Estados Unidos poderia ser desestabilizadora, mas o chefe de Relações Exteriores das Filipinas disse que discordava. Eles não são desestabilizadores e o sistema de mísseis estava nas Filipinas apenas temporariamente. Manalo disse que contou a Wang. O exército dos Estados Unidos disse em abril que transportou o sistema de mísseis de médio alcance, uma arma terrestre que pode disparar o míssil padrão 6 e o míssil de ataque terrestre Tomahawk dos Estados Unidos para o norte
dos Estados Unidos para o norte das Filipinas como parte do exercício de combate com tropas filipinas. O sistema de mísseis, no entanto, não foi disparado durante o exercício de combate conjunto dos aliados de longa data do tratado. E os militares filipinos disseram que o sistema de mísseis pode ser transportado para fora do país no mês que vem. A China se opôs fortemente ao aumento do envio de tropas militares dos Estados Unidos para a região, incluindo as Filipinas, alertou que isso poderia colocar em risco a estabilidade e a paz regionais. Os Estados Unidos e as Filipinas coordenaram repetidamente as ações cada vez mais assertivas da China para fortalecer suas reivindicações territoriais no mar da China Meridional, onde as hostilidades aumentaram particularmente desde o ano passado entre as forças da Guarda Costeira Chinesa e Filipina e os navios que as acompanham. Além da China, das Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan também têm reivindicações sobrepostas nas movimentadas hidrovias, uma importante rota global de segurança. O top 100 está aqui. Descubra o desempenho das empresas de defesa no ano fiscal de 2023. A única empresa ucraniana na lista das 100 maiores deste ano assume a liderança na maior mudança na receita de defesa, crescendo 72% no ano fiscal de 2022 para o ano fiscal de 2023. E embora a indústria de defesa ucraniana, anteriormente conhecida como Ukroboronprom, tenha se recusado a explicar o aumento significativo, é revelador que a receita de defesa da empresa tenha crescido de cerca de 755 milhões no ano fiscal de 2021 para quase 1,3 bilhão no ano fiscal de 2022, após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Mais recentemente, no ano fiscal de 2023, a empresa relatou 2,2 bilhões em receita de defesa. No ano, de fato, mais de 3/4 das empresas na lista dos 100 maiores deste ano viram suas receitas de defesa aumentar. Isso reflete o aumento geral, embora inconsistente, da lista ano a ano, olhando apenas para os últimos 5 anos fiscais. A receita total de defesa para aquelas classificadas chegou a ano fiscal de 2029, 524,4 bilhões. Ano fiscal de 2020, 551,2 bilhões. Ano fiscal de 2021, 595 bilhões. Ano fiscal de 2022, 533,9 bilhões. Ano fiscal de 2023, 603,9 bilhões. O crescimento mais recente de 13% ocorre em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a luta de Israel com o grupo militante Hamas, a faixa de Gaza em seus confrontos com o grupo militante Hezbollah sediado no Líbano, bem como a tensão na região da Ásia-Pacífico sobre territórios disputados e a independência de Taiwan. Em resposta a esses eventos, governos ao redor do mundo estão gastando mais em defesa, o que por sua vez aumenta os lucros da indústria. As empresas sediadas nos Estados Unidos dominaram o ranking com 48 listagens, seguidas por China e Reino Unido, cada um com 6, Alemanha e Turquia, cada um com 5, Israel e Coreia do Sul, cada um com 3, Índia, Itália, Noruega e Espanha, cada um com 2, Austrália, Canadá, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Polônia, Arábia Saudita, Singapura, Suécia e Ucrânia, cada um com. Sozinha a França tem 4 listados e a Holanda tem 1. No entanto, seria preciso dar a cada uma delas mais uma honesta contagem, porque a Airbus lista seu escritório principal na primeira e sua sede na segunda. Há lacunas notáveis na lista desse ano. Mais uma vez, não há empresas russas, porque elas não responderam às nossas solicitações de informações, não conseguimos localizar fontes de dados confiáveis. As empresas japonesas também não estão na lista. Defesa News contatou as empresas, assim como autoridades governamentais, mas várias vezes com solicitações de dados. O governo não publicou as informações relevantes online até o momento da publicação. Algumas empresas privadas que provavelmente geram receio significativo com defesa, como a General Atomics, optam por não fornecer dados, enquanto empresas de tecnologia, incluindo a Amazon e Google, não oferecem informações abrangentes sobre suas receitas de defesa e se recusaram a fazê-la para a lista. Também optamos por não incluir empresas médicas e farmacêuticas, porque a lista pretende se concentrar nas organizações que produzem sistemas de armas, capacidades militares e tecnologias associadas. Para empresas chinesas, confiamos em um think tank para fornecer os dados. A China Aerospace Science and Industries Corporation não divulgou números para consideração na lista deste ano até o momento da publicação. A organização estatal fez a classificação pela última vez há 2 anos, onde ficou em 14º lugar, com mais de 13 bilhões em receitas de defesa para o ano fiscal de 2021. Este ano conseguimos coletar informações para 2 empresas indianas. No entanto, nosso correspondente lá continua preso, já que já faz quase 1 ano que o governo indiano prendeu Vivek Raghuvanshi, o jornalista freelance de longa data do Defesa News, e as autoridades se recusaram a fornecer informações sobre sua segurança, representação legal e alegações
Para empresas turcas classificadas, um asterisco deve ser aplicado. Alguns números de receita foram calculados usando os chamados métodos de contabilidade de inflação devido à alta taxa da inflação do país. Usamos esses números quando eles foram fornecidos. Caso contrário, os dados foram executados em sua forma não adaptada, mas informações são fornecidas nas notas de rodapé. Esperamos que esta lista, que pode ser descrita com precisão como parte arte e parte ciência, oferece um instantâneo do estado da indústria de defesa e talvez do que está por vir. Revelados os detalhes da viagem do general Tomás Miné à China, 65 mil diplomacia militar, gastos com diários, passagem e seguro. Em julho de 2024, o comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miné Ribeiro Paiva, realizou uma visita oficial à China. A designação foi feita pelo próprio ministro da Defesa e desde então tem gerado controvérsia tanto pela natureza da viagem quanto pelos altos custos envolvidos. A visita, que ocorreu entre o dia 4 e 14 de julho, teve como objetivo descrito estreitar os laços diplomáticos e militares com o exército chinês, uma ação que muitos conservadores brasileiros veem com desconfiança, considerando o país asiático um risco estratégico para o Brasil frente à tradição militar de realizar exercícios com os militares norte-americanos e rivais dos militares chineses. O custo total da viagem, conforme informações oficiais, alcançou a cifra de R$65 mil, 65.860,15 centavos, valor considerado elevado por críticos que argumentam que a missão poderia ter mais curta ou mesmo ser realizada por meio de reuniões online, especialmente em um contexto de crise de crescente digitalização das relações internacionais. A maior parte dos gastos foi destinada às passagens aéreas, que totalizaram R$47.875, cobrindo o trecho entre Brasília e Pequim, com retorno ao Brasil no dia 14 de julho. Além das passagens, foram desembolsados R$17.158 em diárias para o general do Exército, Tomás Miné Paiva, e sua comitiva, somando-se ainda R$826 destinados ao seguro da viagem. Esta viagem foi registrada no sistema oficial do governo como parte de uma atividade de diplomacia militar prevista no programa Pevana G2DO55. Entretanto, o fato de a viagem não ser considerada urgente e o alto custo associado ao deslocamento levantaram questionamentos sobre a necessidade do deslocamento físico no momento em que o Exército Brasileiro atuava em apoio à vítima das enchentes no sul do Brasil, especialmente em um cenário onde videoconferência e outras ferramentas digitais se mostraram eficazes durante a Pan-C-19. A decisão de estreitar laços com a China também não passou, como mencionado acima, despercebida pela ala mais conservadora da sociedade brasileira, que vê com desconfiança a aproximação com uma nação que é considerada uma ameaça à segurança e à soberania de diversos países ocidentais. China é o país estrangeiro mais mencionado na mídia dos Estados Unidos em 2024. A China foi o país mencionado mais frequentemente em matérias da mídia dos Estados Unidos no ano eleitoral de 2024, de acordo com os cálculos da Sputnik. A China foi mencionada 245 mil vezes na mídia dos Estados Unidos em janeiro e julho deste ano. Em segundo lugar está Israel, com 123 mil menções, e em seguida a Rússia, mencionada 79 mil vezes. A Ucrânia foi citada na mídia dos Estados Unidos 64 mil vezes este ano. Todo ano eleitoral dos Estados Unidos, a China é o país mais mencionado pelas redes norte-americanas. Em 2020 houve quase 400 mil menções à China e mais de 210 mil em 2016. Outros países como o Irã e a Coreia do Norte têm um posicionamento muito mais variável. O país persa apareceu 6.600 vezes na mídia dos Estados Unidos em 2021, 1.500 vezes em 2008 e 46 mil em 2012. No entanto, em 2016 a frequência diminuiu para 37.700 vezes. Em 2020 o número aumentou novamente para 52.500 vezes e caiu novamente neste ano para 36 mil. Já a Coreia do Norte obteve seu recorde de menções em 2016 com 10 mil vezes. Em 2020 houve uma grande queda para 3.400 vezes. Em 2024 apenas 5 mil. A análise das publicações da mídia foi conduzida de 1º de janeiro a 31 de dezembro dos anos eleitorais.
até agosto de 2024. O cálculo levou em consideração a informação de toda a gama de mídias dos Estados Unidos disponíveis no banco de dados, incluindo comunicados à imprensa, mídia científica e mídia estatal. Apenas publicações relevantes foram contadas, ou seja, aquelas em que o termo buscado, país, pessoa ou tópico foi mencionado pelo menos 3 vezes. Quais perigos uma mudança no campo magnético da Terra pode nos trazer? Pergunta. O movimento do Polo Norte magnético acelerou de forma significativa recentemente. Pode haver uma inversão no futuro próximo, mas há argumentos contra essa possibilidade, diz o geofísico russo Antolov Solivyov. O especialista explica por que isso acontece e o quanto as mudanças afetam a nossa saúde e bem-estar. A geofísica é a ciência das heterogeneidades e das anomalias. Nosso planeta é formado por camadas heterogêneas em sua composição e estado agregado. Por isso, existem heterogeneidades, explica o especialista em geoinformática, doutor em ciências físicas e matemáticas e membro correspondente da Academia de Ciências da Rússia, Anatoly Solovyov, ao portal Rússia Científica. O aparecimento de um campo magnético exige que surjam algumas heterogeneidades nas camadas terrestres, o que dá origem a processos não estacionários e indica o geofísico. É importante destacar que o campo magnético é um dos fatores que contribuíram para a formação da vida na Terra, já que a magnetosfera nos protege dos efeitos da radiação solar, acrescenta. Por que o campo magnético muda? Pergunta. Mudanças no campo magnético estão relacionadas a processos no núcleo líquido da Terra, porém, detalhes cientistas, eles ainda não foram totalmente estudados e só é possível reconstruir os processos no núcleo líquido com o uso de aproximações teóricas. O campo magnético principal muda lentamente, é caracterizado por um curso secular. As tendências de longo prazo em escalas de 5 a 15 anos são extremamente importantes para a compreensão da dinâmica de tal campo. Segundo o especialista, até recentemente as mudanças no campo magnético eram medidas na escala de um século e agora é possível captar variações na escala de 5 a 10 anos. Aprendemos a detectar essas mudanças de campo causadas principalmente por processos que ocorrem na fronteira entre o núcleo líquido e o manto. Podemos registrá-lo usando observatórios geomagnéticos de alta pressão e sistemas de satélites de baixa órbita, explica o pesquisador. Além disso, Solovyov desenvolveu o Atlas do campo magnético da Terra, que mostra a evolução do campo magnético do ano 1500 a 2010. O cientista observou que o movimento do Polo Norte magnético acelerou de forma significativa recentemente. Pode-se esperar a inversão no futuro próximo, mas há argumentos contra, ressalta. É possível que o Polo Norte magnético sofra uma mudança, que é acompanhada por um forte enfraquecimento do campo magnético. Há 40 mil anos, sua força atual foi enfraquecida várias vezes, mas, no entanto, tudo voltou ao seu lugar. Comenta os resultados de sua pesquisa. Em suma, estes são processos cíclicos normais. As reversões ocorrem, em média, uma vez a cada 500 mil anos, com a última reversão ocorrendo há cerca de 750 mil anos, explica ele. Ninguém sabe quando ocorrerá o próximo. Isso não acontece regularmente, disse ele. Como as mudanças no campo magnético afetam nossa saúde e bem-estar? Pergunta. Muitas pessoas entram em pânico diante de tempestades magnéticas, acreditando que são prejudiciais à saúde. Por sua vez, o especialista explica que uma tempestade magnética pode afetar a saúde humana indiretamente, alterando a pressão atmosférica, o que, por sua vez, pode ter efeitos negativos no estado de saúde das pessoas. Obviamente, existem fatores que afetam mais fortemente a pressão arterial, ciclones, anticiclones, alteração hormonal. Os funcionários de grandes usinas elétricas estão permanentemente expostos a tempestades magnéticas, muitas vezes mais fortes do que aqueles que vemos como resultado da exposição solar. E não temos ouvido nada sobre eles se sentirem mal. O argumento Solovyov, na verdade, nos expomos às mesmas influências eletromagnéticas 24 horas por dia, sem pensar que as consequências poderiam ser muito mais graves. Por exemplo, o uso constante de computadores e dispositivos pode ser comparado aos efeitos do campo magnético, acrescenta o cientista. Por outro lado, Solovyov destaca que altas altitudes, onde partículas de alta energia penetram muito perto da superfície da Terra e podem atingir altitude de voo de aeronaves, a influência de tal plano de radiação pode ser sentida. Portanto, o Centro de Monitoramento do Clima Espacial fornece a previsão sobre o nível de atividade geomagnética na superfície da Terra, que também é interesse do Serviço de Aviação. A trajetória é ajustada com base no clima espacial. De fato, no caso de uma poderosa tempestade magnética, uma pessoa nesta altitude pode receber em uma hora uma dose de radiação comparada à dose média anual de radiação contra. De acordo com o pesquisador, não há necessidade de temer erupções solares ou tempestades magnéticas. Por exemplo, a inversão que ocorreu há 750 mil anos não causou uma extinção global.
O estudo do campo magnético terrestre permite prever as suas variações externas, avaliar com maior precisão o impacto negativo nas linhas de energia, na proteção anticorrosiva dos oleodutos, nos sistemas ferroviários e outros sistemas de transporte, bem como corrigir a movimentação dos aviões e estar preparado para o impacto da radiação solar no sistema de satélites, concluiu. Fraudes e mentiras multinacionais conspiram com o Ocidente para controlar recursos africanos. Nos últimos meses, vários países africanos começaram a rever as atividades de empresas multinacionais, particularmente empresas ocidentais, por seu papel ilícito na exploração de recursos africanos. No ano passado, o presidente de Uganda criticou estados estrangeiros e multinacionais por explorar os recursos da África sem retorno visível. Algumas grandes corporações multinacionais estão conspirando com potências ocidentais para controlar melhor os recursos de nações africanas. Fortife Lushman, coordenador nacional congolês do movimento de emergências pan-africanista, em uma entrevista. Essas empresas multinacionais estão desestabilizando países africanos, especialmente o Congo, para obter controle sobre o coltan congolês, o urânio congolês, o cobalto congolês, o ouro e diamantes congoleses, disse Lushman. Ele pediu uma ruptura total com os países que apoiam essas empresas que estão intimamente ligadas às potências ocidentais que defendem seus interesses em organismos internacionais. O objetivo dos americanos é manter seu status de superpotência no mundo, enfatizou. Quando Washington inicia uma guerra contra um país, faz uso extensivo de propaganda, observou o ativista. Segundo ele, a propaganda serve para esconder seus interesses econômicos e não revela as razões históricas dos conflitos interafricanos. Eles nunca lhe dirão que a guerra travada no Congo hoje é realmente uma guerra para controlar os minerais estratégicos usados para a tecnologia ocidental e a segurança norte-americana. Apartheid financeiro. Naji Yuki, presidente executivo da Câmara Africana de Energia, afirmou que planeja tomar medidas legais contra financiadores ocidentais que tentam bloquear o desenvolvimento energético do continente, enquanto financiam um projeto de combustíveis fósseis na Europa. O Ocidente estaria empregando estratégias neocoloniais para ditar o futuro energético da África, disse Yuki, priorizando sua própria segurança energética ao financiar projetos de gás natural na Europa, enquanto simultaneamente tenta sufocar o desenvolvimento econômico das nações africanas. O gás natural é verde na Europa, mas não é verde na África, afirmou Yuki, destacando os padrões duplos. Eles podem financiar gás natural na Europa, mas não podem financiar isso como gás natural na África. Padrão duplo, isso não é apenas moralmente errado, é legalmente errado. A ação legal programada para começar na África do Sul promete ser um caso histórico com implicações de longo alcance para o sistema financeiro global. De acordo com Yuki, a Câmara está determinada a desafiar a abordagem benevolente do Ocidente para a África, defendendo a autossuficiência e o reconhecimento do direito da África de utilizar seus recursos para seu próprio crescimento econômico. Isso é apartheid financeiro, porque agora você tem uma pequena minoria determinando o futuro de uma grande maioria. Nossos recursos naturais devem fazer parte dessa independência. Não podemos ter uma política climática, uma abordagem climática que seja colonial por natureza, ditado para nós. Ele acrescentou, a maioria dos países ocidentais tem sido a causa da crise climática. Eles poluíram muito, eles precisam descarbonizar enquanto nós nos industrializamos. A Alemanha breca financiamento de nova ajuda militar à Ucrânia. A Alemanha deve limitar a ajuda militar à Ucrânia, uma vez que, de acordo com o atual planejamento orçamental do governo federal, não há dinheiro disponível para tal finalidade no momento, escreveram os meios de comunicações locais. A pedido do chanceler Oliver Scholz, solicitações adicionais do Ministério da Defesa não deverão mais ser aprovadas, indica a mídia, citando uma carta do ministro de Finanças alemão, Christian Lindner, enviada aos chefes dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Isso mostra que a Alemanha tenta limitar os gastos como medida de austeridade. O equipamento militar que já foi aprovado para transferência será entregue a Kiev, mas pedidos adicionais não deverão mais ser aprovados. Inclusive, o bloqueio dos fundos já entrou em vigor. No entanto, de acordo com a carta pública, o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, não espera uma redução acentuada no financiamento para a Ucrânia. O ministro espera que no futuro o dinheiro não venha do orçamento alemão, mas dos lucros gerados pelos ativos congelados do Banco Central da Rússia. Na opinião dele, Kiev cobrirá uma parte significativa das suas necessidades militares com a ajuda destes fundos.
Hoje, a Alemanha é o segundo maior fornecedor de armas para a Ucrânia, depois dos Estados Unidos. No total, o Berlim forneceu quase 28 bilhões de euros em apoio militar a Kiev. O orçamento para 2025, aprovado em julho, prevê que as autoridades alemãs apliquem cerca de 4 bilhões de euros para esta finalidade, metade do valor enviado neste ano. Em maio, o Conselho da União Europeia aprovou a utilização da maior parte dos rendimentos dos ativos bloqueados russos para apoiar a Ucrânia. A decisão prevê que 90% dos lucros serão atribuídos através do Fundo Europeu para a Paz e os outros 10% serão enviados para o orçamento da União Europeia para distribuição no âmbito do programa de assistência a longo prazo para Kiev. Escalada garantida. Retaliação do Irã pergunta: Israel está se preparando para contra-atacar? Ainda estamos aguardando a retaliação do Irã contra Israel pelo assassinato do principal líder político do Hamas, Haniyeh, em Teherã. Antes de levar o Irã a mais hostilidades de longo alcance, o Irã achou sensato primeiro se preparar para superar as conversas inúteis com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Blinken. Então apresente o caso para a Organização dos Países Islâmicos e finalmente conclua uma visita de alto nível de Shogun da Rússia em Teherã. A visita de Shogun é extremamente importante, pois contém enormes suprimentos de armas avançadas para Teherã, bem como combustível, bem como um possível acordo de defesa estratégica entre o Irã e a Rússia. Agora que esses itens foram riscados na lista de compras do Irã, o país pode finalmente entrar no mercado. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian garantiu a Khalil al-Hayya, vice-chefe do gabinete político do Hamas em Gaza, que nada além de uma ação decisiva poderia ser considerado uma retaliação pelo assassinato de Ismail Haniyeh. Ele acrescentou que o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Khalibaf, também enfatizou durante reuniões com autoridades do Hamas nos últimos dias que a resposta do Irã será definitiva, decisiva e diferente em tipo e maneira. O representante do Hamas em Teherã disse que a resposta do Irã ao assassinato do chefe do gabinete político do grupo de resistência palestino por Israel será definitiva e decisiva e será realizada em um nível substancial. Khaled Kadoumi fez os comentários em uma entrevista exclusiva ao serviço árabe de notícias Tasnim na segunda-feira, enfatizando que o presidente iraniano Masoud Pezeshkian garantiu a Khalil al-Hayya, vice-chefe do gabinete político do Hamas em Gaza, que nada além de uma ação decisiva poderia ser considerada uma retaliação pelo assassinato comovente de Ismail Haniyeh. Ele acrescentou que o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Khalibaf, também enfatizou durante reuniões com autoridades do Hamas nos últimos dias que a resposta do Irã será definitiva, decisiva e diferente em tipo e maneira. Diferente em tipo e maneira. A experiência provou que o regime sionista prosseguirá com seus crimes caso não receba uma resposta. A razão não importa. A razão mais importante pela qual um criminoso como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está avançando em seu genocídio e a ausência de pressões diplomáticas dos Estados Unidos. Ele não sente tais tensões, disse Kadoumi. O alto funcionário do Hamas enfatizou que o Irã certamente responderá ao assassinato israelense de Haniyeh em um nível substancial e lamentou que o regime de ocupação de Tel Aviv não esteja sob pressão de nenhuma outra parte, seja na Ásia Ocidental ou em qualquer outro lugar. Enquanto Israel se prepara para ser atacado, Israel promete revidar contra o Irã, não importa o tamanho ou o resultado da retaliação esperada do Irã contra Israel. Não ajudará o Irã a ceder aos esforços dos Estados Unidos para restringir a sua retaliação contra Israel. O resultado será, de qualquer forma, um ciclo de retaliações, provavelmente uma guerra em uma grande escala. A escalada é garantida. É o fim do mundo, como conhecemos. A corrida americana OTAN em direção à guerra nuclear com a Rússia, por Scott Ritter. O vício da América em armas nucleares não se presta à estabilidade baseada em dissuasão, só leva à guerra. Isso é ótimo, começa como um terremoto. Não há nada com uma canção clássica de rock de 1980 para fazer o sangue correr. E o clássico de 1987 do R.E.M. é a escolha perfeita para este dia quente e abafado de verão. O único problema é que a música poderia muito bem ser uma profecia, porque, do ponto em que eu estou observando as notícias sobre a rápida escalada da corrida armamentista nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, parece muito o fim do mundo como o conhecemos. Eu não me sinto bem. As notícias não são boas.
No mês passado, em 6 de maio, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que, sob as ordens do presidente Vladimir Putin, conduziria exercícios envolvendo o uso de armas nucleares não estratégicas. De acordo com as autoridades russas, os exercícios foram uma resposta a declarações provocativas e ameaças de certas autoridades ocidentais direcionadas à Federação Russa. Os russos estavam a responder às declarações feitas pelo presidente francês Emmanuel Macron a The Economist a 2 de maio, onde declarou que não estou descartando nada quando se trata de enviar tropas francesas para a Ucrânia, porque estamos diante de alguém que não está descartando nada. Macron acrescentou que, se a Rússia decidir ir mais longe, avançando na Ucrânia, em qualquer caso, todos nós teremos que nos perguntar esta questão, se devemos enviar tropas. Embora Macron tenha descrito seus comentários como um chamado a despertar estratégia para seus colegas, ficou claro que nem todos estavam comprando o que ele estava vendendo. Se um membro da OTAN comprometer tropas terrestres para a Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, depois que as palavras de Macron se tornaram públicas, será um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, então será a Terceira Guerra Mundial. Os russos conduziram seus exercícios em 2 fases, com a primeira ocorrendo no final de maio. Lá, as forças de mísseis táticos do Distrito Militar do Sul praticaram a tarefa de obter munição de treinamento especial para o sistema de mísseis táticos Iskander, equipando-os com veículos de lançamento e movendo-os secretamente para a área de posição designada para se preparar para o lançamento de mísseis. O Iskander-M é a versão com capacidade nuclear da família de mísseis Iskander e pode carregar um único ogivo com um rendimento variável entre 5 e 50 quilotons. A título de comparação, a bomba atômica americana lançada em Hiroshima teve um rendimento de 15 quilotons. O míssil de foguete sólido de estágio único voa em altas velocidades e pressão que possui uma ogiva manobrável, tornando-o virtualmente impossível de abater. Com um alcance de 500 km, o Iskander-M, quando disparado de locais na Crimeia, seria capaz de atingir bases francesas localizadas na Romênia, que ostensivamente seriam usadas para aumentar as forças da Ucrânia. A segunda fase dos exercícios ocorreu em 10 de junho, quando as forças russas e bielorrussas praticaram a transferência de armas nucleares russas para o controle bielorrusso, como parte da nova doutrina russa de compartilhamento nuclear colocada em prática por Vladimir Putin e seu colega bielorrusso Alexander Lukashenko. No início desse mês, as armas envolvidas incluíam mísseis Iskander-M e bombas de gravidade que seriam entregues por aeronaves Su-25 bielorrussas modificadas. As armas colocariam toda a Polônia e os Estados Bálticos sob a ameaça de ataque nuclear. Na mesma época em que a Rússia realizava seus exercícios nucleares táticos, várias nações da OTAN, incluindo a Alemanha, anunciaram que deram à Ucrânia luz verde para usar armas fornecidas por ela para atacar os dentro da Rússia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, falando à margem de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da OTAN em Praga, em 29 de maio, disse que a Ucrânia tem o direito de atacar os militares legítimos dentro da Rússia. A Ucrânia tem o direito à autodefesa, declarou Stoltenberg, acrescentando que temos o direito de ajudar a Ucrânia a defender o direito de autodefesa. Isso não torna os aliados da OTAN parte do conflito. Putin tirou um tempo de sua visita ao Uzbequistão para responder, alertando que os membros da OTAN na Europa estavam brincando com fogo ao propor deixar a Ucrânia usar armas ocidentais para atacar profundamente dentro da Rússia. Putin disse que os ataques ucranianos à Rússia com armas de fogo de longo alcance precisariam de satélite ocidental, inteligência e assistência militar, tornando assim qualquer ajuda ocidental a esse respeito uma participante direta do conflito. A escalada constante pode levar a consequências sérias, diz Putin, se essas consequências sérias ocorrerem na Europa, como os Estados Unidos se comportarão. Tendo em mente nossa paridade de campo de armas estratégicas, pergunta. É difícil dizer, diz Putin. Respondendo a essa pergunta, eles querem um conflito global, pergunta. Em 5 de junho, falando da audiência de editores sêniores de agências de notícias internacionais, enquanto participaram do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Putin observou que, por alguma razão, o Ocidente acredita que a Rússia nunca usará armas nucleares. Temos uma doutrina nuclear, observou Putin. Vejo o que ela diz. E as ações de alguém ameaçam. Se as ações de alguém ameaçam a nossa soberania e integridade territorial, consideramos possível usar todos os meios à nossa disposição. Isso não deve ser encarado levianamente, superficialmente. Mas os Estados Unidos e a OTAN estavam fazendo exatamente isso. Em uma entrevista ao jornal British Telegraph, dada no edifício da sede da OTAN em Bruxelas, Bélgica, Stoltenberg disse que os membros da OTAN estavam consultando sobre a implantação de mais armas nucleares, tirando-as do armazenamento e colocando-as em espera diante de uma crescente ameaça da Rússia e da China. Não entrarei em detalhes operacionais sobre quantas ogivas nucleares devem estar operacionais e quais devem ser armazenadas, mas precisamos consultar sobre essas questões, disse Stoltenberg.
As únicas armas nucleares atualmente no sistema da OTAN são cerca de 150 bombas de gravidade B-61 controladas pelos Estados Unidos, armazenadas em 6 bases da OTAN, na Bélgica, na Alemanha, na Itália, na Holanda e na Turquia. Autoridades da OTAN esclarecem posteriormente as observações de Stoltenberg, dizendo que não houve mudança significativa na postura nuclear da OTAN, observando que os comentários de Stoltenberg se referiram à modernização da dissuasão nuclear da OTAN, incluindo a substituição do jato F-16 por caças furtivos F-35 e a modernização de algumas das bombas B-61 atualmente implantadas na Europa. Os comentários de Stoltenberg ao Telegraph ocorreram 10 dias após Pranay Vadi, diretor sênior do controle de armas do Conselho de Segurança Nacional, anunciar uma nova era para as armas nucleares, no qual os Estados Unidos implantariam armas nucleares sem restrições numéricas. As declarações de Stoltenberg, quando vistas no contexto da declaração de Valdez, aponta que uma perigosa mudança de foco tanto na OTAN quanto nos Estados Unidos, que se afasta do conceito de armas nucleares representando uma força de dissuasão e, em vez disso, são cada vez mais vistas no Ocidente como uma arma de guerra utilizável. O conceito de dissuasão como única justificativa para a existência de arma nuclear remonta a 1978, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas realizou sua primeira sessão especial sobre desarmamento. Uma das principais ideias que emergiram desse evento foi a noção das chamadas garantias negativas de segurança, ou NSAS, das quais os estados declarados com armas nucleares se comprometeram a não usar armas nucleares contra estados sem armas nucleares que estivessem em boa situação com o Tratado de Não Proliferação Nuclear e não estivessem alinhados de outra forma com o Estado com armas nucleares. Essas NSAS promoveram a noção de dissuasão nuclear como uma doutrina formal vinculativa entre estados com armas nucleares, operando na ideia de que, uma vez que armas nucleares só poderiam ser usadas contra um estado com armas nucleares, e qualquer uso desse tipo levaria à destruição mútua das partes envolvidas, o único propósito racional para a existência de armas nucleares era dissuadir as nações que também as possuíssem de usá-las em primeiro lugar. Desse entendimento fundamental, surgiram conceitos modernos de desarmamento nuclear que enquadraram as políticas de controle de armas dos Estados Unidos e da União Soviética, que surgiram na década de 1980 e 1990. Já que o único propósito das armas nucleares era a dissuasão. Era do interesse de todas as partes reduzir significativamente seus respectivos arsenais e implementar políticas projetadas para normalizar as relações a ponto dos arsenais nucleares se tornarem discutíveis. O colapso da União Soviética em 1991, no entanto, inaugurou uma nova realidade pós-guerra fria que viu a noção de um equilíbrio nuclear, onde os Estados Unidos e os soviéticos operaram como iguais, sendo substituída por uma doutrina de supremacia gerenciada que viu os Estados Unidos usarem os mecanismos de controle de armas e desarmamento para promover e sustentar sua posição como potência nuclear dominante no mundo. Controle de armas deixou de ser um conceito baseado na dissuasão equitativa e, em vez disso, tornou-se uma ferramenta projetada para subordinar as capacidades nucleares da Federação Russa, que emergiu das cinzas do Império Soviético, aquelas do recém-criado hegemon americano. Os Estados Unidos começaram a desconstruir a base dos tratados de controle de armas que foram negociados com a premissa de sustentar um equilíbrio de poder baseado na dissuasão nuclear. Primeiro usando o processo de tratado de redução de armas estratégicas, START, como um mecanismo para promover o desarmamento unilateral do arsenal estratégico russo e, mais tarde, retirando-se do tratado de mísseis antibalísticos, que serviu como um acordo fundamental em torno do qual o conceito de destruição mútua assegurada foi reformulado. A teoria da dissuasão é viável apenas enquanto o tratado for visto como resultado inevitável de qualquer conflito nuclear. Ao abraçar novamente a noção de defesa de mísseis balísticos viáveis, os Estados Unidos minaram a premissa consagrada do tratado, ou seja, que os armas nucleares eram convidar sua própria morte. Os Estados Unidos agora operavam em um mundo onde abraçavam a teoria da dissuasão apenas na medida em que dissuadia outras nações de atacar os Estados Unidos com armas nucleares. Da perspectiva dos Estados Unidos, a destruição garantida era uma noção datada que foi substituída pelo conceito de uma guerra nuclear vencível. A utilidade proativa das armas nucleares constitui o ponto de vista da doutrina nuclear dos Estados Unidos, conforme expresso na revisão da postura nuclear dos Estados Unidos de 2010, onde os Estados Unidos, embora continuando a comprometer-se de não usar ou ameaçar as armas nucleares contra estados não nucleares, declararam que permanece uma estreita gama de contingências nas quais as armas nucleares dos Estados Unidos ainda podem desempenhar um papel na dissuasão de um ataque convencional ou de armas químicas e biológicas.
e subsequentes expandiram essa noção, incorporando a possibilidade de retaliação nuclear dos Estados Unidos contra ataques cibernéticos e outros eventos não relacionados a armas de destruição em massa. A natureza proativa da postura nuclear dos Estados Unidos era tal que, quando um alto funcionário do governo Trump envolvido na elaboração da política nuclear declarou que o objetivo do governo do presidente Trump era fazer com que os chineses e russos acordassem todas as manhãs sem saber se este era o dia que os Estados Unidos os bombardearam, simplesmente não se podia descartar a declaração como uma hipérbole mal concebida, mas sim reconhecê-la como parte integrante da política nuclear mal concebida. O presidente russo Vladimir Putin, no entanto, não é do tipo que acorda de manhã com medo de um potencial ataque nuclear dos Estados Unidos. Falando recentemente de Hanoi, Putin diz: os Estados Unidos e a OTAN parecem pensar que em algum momento ficaremos assustados, mas ao mesmo tempo eles também dizem que querem alcançar uma derrota estratégica da Rússia no campo de batalha. Putin então observou ameaçadoramente que isso significa o fim da história de 1000 anos do Estado russo. Acho que isso está claro para todos. Não é melhor ir até o fim? Pergunta. Acusando o Ocidente de reduzir o limite para o uso de armas nucleares contra a Rússia, Putin declarou que a Rússia deve agora reconsiderar sua própria postura nuclear, considerando a aparente disposição da OTAN em tornar armas nucleares táticas operacionais uma referência clara aos comentários de David Stoltenberg. Em 16 de junho, a Rússia publicou pela primeira vez sua doutrina de armas nucleares, formalmente conhecida como Princípios Básicos da Política de Estado sobre Dissuasão Nuclear em 2020. Essa doutrina declara que a Rússia poderia usar armas nucleares se um inimigo ameaçar a existência do Estado russo em resposta ao uso de armas de destruição em massa por um inimigo contra a Rússia ou seus aliados, ou se a Rússia recebesse informações confiáveis de que um ataque nuclear estava sendo planejado ou prestes a ocorrer. Putin, em seus comentários em Hanoi, minimizou a noção de a Rússia adotar uma política de pré-opção nuclear. Não precisamos de um ataque preventivo, diz Putin, porque com um ataque retaliatório o inimigo certamente será destruído. Quando questionado por repórteres se o uso de armas ocidentais de longo alcance pela Ucrânia contra o território russo poderia ser considerado um ato de agressão e uma ameaça direta ao Estado russo, Putin respondeu: isso requer pesquisa adicional, mas está próximo. Perto demais. Os Estados Unidos e a Rússia estão se aproximando cada vez mais de uma guerra nuclear total. Já passou da hora de as pessoas que pagariam o preço máximo por tal loucura decidirem, para usar a poesia de Dylan Thomas, se querem ir gentilmente para a noite do Armagedon nuclear ou, em vez disso, enfurecer-se contra a morte da luz, exigindo melhores políticas de seus respectivos governos. Quanto a mim, escolha a raiva. Haverá um evento dedicado a parar essa corrida louca em direção a 28 de setembro em Kingston, Nova York. O Geraldo Celente está organizando isso junto com a coalizão de cidadãos patriotas com ideias semelhantes. Esperamos organizar eventos irmãos em cidades por todo o país. Queremos colocar mais de 1 milhão de americanos nas ruas naquele dia, focados em uma coisa e somente uma coisa: acabar com a loucura da guerra nuclear. Você vai se juntar a nós? Pergunta. Ou você vai ficar em casa a ouvir a música das versões coletivas dos neros modernos tocando violino enquanto a América e o resto do mundo queimam? Pergunta. Você é vitrólico, patriótico, luta violenta, luz brilhante, me sentindo muito animado, é o fim do mundo como conhecemos, mas não se puder evitar. Estados Unidos e OTAN em breve pilotarão caças F-16 ucranianos da Moldávia para missões contra a Rússia? Pergunta. Este cenário traz consigo consequências potenciais muito sérias. O relatório do final do mês passado de que a Ucrânia finalmente recebeu algum dos seus tão esperados F-16, pelo menos um dos quais foi então visto voando sobre a Odessa, foi seguido no início desta semana por 2 desenvolvimentos relacionados. O senador Lindsey Graham revelou durante uma coletiva de imprensa em Kiev que Zelensky quer contratar pilotos ocidentais aposentados para pilotar os F-16, até que seu país treine o suficiente. Logo após o que a Rússia convocou o encarregado de negócio da Moldávia em meio a relatos de que eles ficarão baseados em seu país. Se isso acontecer, os ocidentais logo pilotarão F-16 ucranianos da Moldávia para missões contra a Rússia, incluindo a Vizer Crimeia, mas também possivelmente parte de seu território pré-2014 com a região de Kursk. Esse cenário carrega consigo consequências potenciais muito sérias. Para começar, embora esses pilotos mercenários não
representa oficialmente seus países, sua participação no conflito quase certamente seria visto pela Rússia como mais uma prova de que o Ocidente está escalando tudo na direção do envolvimento direto. Sair da Moldávia seria menos provocativo do que sair de países da OTAN, como Polônia ou Romênia. Embora isso ainda possa acontecer se alguns dos F-16 da Ucrânia estiverem armazenados lá. No entanto, ainda não é sem riscos, já que a Rússia poderia retaliar contra a Moldávia se quaisquer aviões de lá realizassem ataques contra o seu território, incluindo antigas terras ucranianas. Isso poderia, por sua vez, levar a Moldávia a invadir sua região separatista da Transnistria, onde as tropas russas ainda estão baseadas. Um reacender desse conflito congelado poderia envolver a Ucrânia e a vizinha Romênia, entre as quais a Moldávia está imprensada. Kiev está procurando outro rápido aumento de moral, enquanto Bucareste pode ver uma oportunidade de reincorporar à força sua região histórica, que só se tornou um Estado independente por acaso devido à dissolução da União Soviética. As estimadas 1.100 tropas russas lá poderiam facilmente ser superadas se isso acontecesse, mas o legado de suas terpolias modernas pode ser duradouro. É difícil imaginar a Rússia recusando a declarar guerra contra a Moldávia nesse cenário, já que a pressão pública pode se tornar impossível de suportar. Caso em que a Moldávia poderia ser destruída em vingança se a Rússia finalmente parasse de lutar com uma mão armada nas costas por razões políticas, como está atualmente. Independentemente do que aconteça com toda parte da Ucrânia nesse cenário, ainda haverá o risco de uma guerra quente estourando com a OTAN se qualquer uma de suas forças dentro da Moldávia fosse morta durante a retaliação da Rússia. Considerando a enormidade do que está em jogo, que pode incluir a reincorporação forçada da Romênia, apesar dos desejos da maioria da sociedade, segundo uma pesquisa confiável de agosto de 2023, bem como o risco de uma terceira guerra mundial ser desencadeada por um erro de cálculo, conforme explicado, os moldavos podem protestar contra a hospedagem dos F-16. Putin sugeriu a possibilidade de protestos anti-elite na Moldávia no outono passado, então sua previsão pode se concretizar em breve se for confirmado que a Moldávia realmente servirá como uma base aérea anti-russa. Ao mesmo tempo, há sempre a possibilidade de que a Rússia se contenha para o bem maior, como bem tem feito até agora, apesar de tantas outras linhas vermelhas percebidas já terem sido cruzadas. A justificativa pode ser que não vale a pena transformar a Transnistria em uma Termópilas moderna, muito menos arriscado uma guerra quente com a OTAN, especialmente se a Rússia for capaz de se defender dessa nova ameaça. Enquanto alguns podem dar um suspiro de alívio, outros se preocuparão que isso possa encorajar o Ocidente a cruzar ainda mais as linhas vermelhas. Uma invasão da OTAN à Rússia nuclear está em andamento e o mundo não sabe que está na Terceira Guerra Mundial. A paciência do presidente Putin atingiu os seus limites? Pergunta. Uma invasão da OTAN à Rússia nuclear está em andamento e o mundo não sabe que está na Terceira Guerra Mundial, conforme relatado pelo Megatron em 14 de agosto de 2024. A região de Kursk na Rússia está atualmente cheia de armas, tropas, logística e mais da OTAN, muitas delas destruídas. Veja o mapa abaixo. Imagens de vídeo são de dezenas de veículos da OTAN, sistema de defesa aérea, tanques e muito mais, mesmo que destruídos e capturados pelas forças russas na região de Kursk. As forças de Kiev, de cerca de 11.600 sob orientação de tropas da OTAN, não conseguiram conquistar a cidade de Kurchatov e sua usina nuclear. Aparentemente, o presidente Zelensky usou todas as tropas restantes de Kiev, mais forças polonesas extras da OTAN. O general russo Aptil Aludinov observou que o propósito de invadir a região de Kursk era garantir uma posição forte para as próximas negociações com a Rússia. No entanto, com a derrota de Kiev e seus mestres ocidentais, o regime de Kiev assinou sua própria sentença de morte. As perdas de Kiev são superiores a 2.000 soldados. O general Aludin prevê ainda que a operação especial de Kiev será encerrada até o final de 2024, com a vitória total do exército russo e a rendição do regime de Kiev e seus mestres em Washington e Londres. Se a rendição do Ocidente realmente acontecerá, ainda não se sabe, mas é um hábito do Ocidente mesmo, em condições terminais, perder a face. Portanto, mais agressões, talvez um ataque direto da OTAN à Rússia, são uma possibilidade. Neste ponto, o presidente Putin ainda se recusa a declarar guerra, embora o território da Rússia tenha sido invadido
e russos sejam mortos em seu território pelas forças da OTAN e ataques mais diretos da OTAN podem ser planejados. Por enquanto, o Washington está se safando como um assassino, literalmente. Passo a passo, o Washington e seus parceiros da OTAN têm cruzado uma linha vermelha após a outra. Primeiro, armas da OTAN na Ucrânia. Então, tropas da OTAN na Ucrânia. Depois, caças F-16 na Ucrânia. Então, soldados da OTAN comandando o armamento sofisticado fornecido pelo Ocidente. Depois, tropas da OTAN em território russo. Depois, drones e aeronaves da OTAN atacando alvos russos em território russo. E, finalmente, tropas da OTAN tentando tomar um distrito russo inteiro, fazendo prisioneiros russos, matando russos. Em 9 de agosto de 2024, a mídia estatal russa relatou uma explosão seguida de incêndio na base aérea russa da região de Lipetsk, a cerca de 280 km da fronteira com o nordeste da Ucrânia, como se as forças da Ucrânia e OTAN tivessem atacado o campo de aviação e destruído um armazém e várias outras instalações com bombas aéreas guiadas por especialistas da OTAN. Alguns especulam que o Kiev e a OTAN pode ter usado uma pequena arma nuclear tática. No entanto, não há provas de tal agressão e a Rússia permanece em silêncio. De acordo com os militares russos, a própria ofensiva russa envolveu cerca de 1.000 tropas e mais de 2 dúzias de veículos blindados e tanques. O exército russo avança constantemente no Donbass, defendendo a população de língua russa dos covardes ataques Azanov, Kiev, que mataram nos últimos 10 anos cerca de 18 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças. A Rússia, em seu próprio território, recebe golpes pesados e dolorosos das armas da OTAN. A OTAN está em todo lugar, com comunicação, logística e comando da OTAN. Mais de 35 países estão investindo centenas de bilhões de dólares de dinheiro de contribuintes para fornecer à Ucrânia armas para realizar esses ataques mortais contra a Rússia em território russo, com soldados da OTAN, que o Ocidente gosta de chamar de mercenários estrangeiros. Cerca de 80 anos após a Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia derrotou a Alemanha nazista, tanques alemães doados à Ucrânia estão novamente avançando pela região de Kursk, onde ocorreu a batalha decisiva, a batalha pela qual a Rússia derrotou a Alemanha nazista, no Ocidente, do fascismo alemão. Mas o fascismo hoje está funcionando e bem vivo, relembrando os tempos da década de 1940. Agora o neofascismo está emanando da Ucrânia, um antigo aliado da Alemanha nazista, os batalhões Azov de bandeira, que mataram dezenas, se não centenas de milhares de russos durante a Segunda Guerra Mundial. O seu Putin estava determinado a erradicar o nazismo da Ucrânia, tornando a Ucrânia um país neutro e livre da OTAN, uma condição especial para as negociações de paz. Muitas pessoas ainda têm a ilusão de que a Rússia está em um pequeno conflito militar com a Ucrânia, sem perceber que essa guerra, por procuração de Washington e da OTAN contra a Rússia, é muito mais perigosa do que a situação da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, a OTAN está tentando criar gradualmente brigadas na Europa Oriental com o objetivo de confrontar a Rússia. É um jogo de observação. Até onde podemos ir? Enquanto observamos cuidadosamente a reação da Rússia, a dificuldade que eles podem ter e equipar as brigadas com soldados, já que os jovens europeus não estão dispostos a morrer pelos belicistas ocidentais e pelos lucros das indústrias de guerras ocidentais. De acordo com a Megatron, há uma grande probabilidade de que a OTAN eventualmente pretenda invadir a Bielorrússia. Será que o Sr. Putin e seus conselheiros calcularam mal a ousadia da OTAN, esperando que eles não cruzassem a fronteira da Ucrânia para territórios russos, para evitar uma maior escalada? E agora que todas as linhas vermelhas foram cruzadas? Isso, mais de uma vez, pergunta. Em uma declaração recente, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse que a Rússia não deveria mais se conter. A partir deste momento, a operação militar especial deve se tornar abertamente extraterritorial por natureza, argumentou Medvedev, que atua como vice-presidente do Conselho de Segurança Russo, em um post na quinta-feira. Podemos e devemos ir mais longe do que ainda exista, no que ainda existe como Ucrânia para Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev, para Kiev, mas além. Não deve haver restrições em termos de fronteiras reconhecidas. Se o presidente Putin está esperando por mais agressões ocidentais da OTAN em território russo, pode ser que ele tenha uma resposta forte reservada. Uma que não pode ser acusada como uma resposta a uma bandeira falsa, porque o que Kiev e a OTAN estão fazendo em território russo, claramente, não é uma bandeira falsa, mas pura provocação. A Rússia tem capacidade militar para destruir simultaneamente centros de decisão militares ocidentais, bem como centros financeiros, com armas nucleares táticas, supersônicas e ultra precisas, mantendo a perda de vidas no mínimo, mas desabilitando as estruturas de poder ocidentais.
salários de militares reformados geram 16 vezes mais gastos aos cofres públicos que aposentados do INSS, representando 49,7 bilhões do rombo previdenciário revelado pelo TSU. Um recente relatório do Tribunal de Contas da União revelou uma disparidade significativa nos gastos com aposentadorias, enquanto os militares representam apenas 11,6% do déficit previdenciário da União. O custo por pessoa nesse grupo é surpreendentemente elevado. Em contraste, os salários dos aposentados do INSS, que compõem a maior parte do déficit, tem um custo muito menor. Em 2023, a União enfrentou um rombo previdenciário de 428 bilhões. Os salários militares, que representam 49,7 bilhões desse total, ficam atrás apenas dos servidores públicos, responsáveis por 54,8 bilhões. No entanto, o INSS lidera com um déficit de 315,7 bilhões. O custo por pessoa destaca a diferença. Enquanto cada militar aposentado ou pensionista custa em média 158,8 mil, o gasto médio com servidores públicos é de 69 mil. Já os aposentados do INSS custam apenas 9.400 por pessoa. Essa diferença acentuada no salário e aposentadoria dos militares em comparação aos servidores públicos e aposentados do INSS levanta preocupações sobre a sustentabilidade do orçamento da União. Apesar de os números apresentados pelo TSU serem corretos, as Forças Armadas questionam a metodologia usada. Segundo eles, os gastos são qualificados de forma inadequada, pois pertencem a orçamentos distintos, o que poderia distorcer a real situação financeira. O relatório do TSU traz à tona um debate importante sobre a necessidade de revisar o sistema previdenciário brasileiro. A diferença no custo médio anual por militar aposentado ou pensionista em relação a servidores públicos e aposentados do INSS mostra o impacto financeiro significativo. Uma reforma previdenciária pode ser crucial para equilibrar a distribuição de recursos públicos e garantir a sustentabilidade a longo prazo. O custo elevado com salários de militares aposentados, especialmente quando comparado aos outros grupos, é um fator que não pode ser ignorado. A discussão sobre a necessidade de ajuste da aposentadoria nos salários dos militares se torna cada vez mais urgente, principalmente considerando o peso dessas despesas no orçamento da União. Mercenários estrangeiros participando da invasão de Kursk. Os mercenários estrangeiros estão a desempenhar um papel importante na invasão ucraniana de Kursk. Um soldado ucraniano que se rendeu aos russos contou a verdade sobre as tropas ucranianas envolvidas na operação de Kursk. Segundo ele, há muitos estrangeiros entre os militares, inclusive pessoas de países da OTAN. Este é mais um exemplo claro de como Kiev está a utilizar mercenários internacionais nas suas principais unidades de combate, agravando ainda mais a internacionalização do conflito. Recentemente, o Serviço Federal de Segurança russo divulgou um vídeo de uma entrevista com um soldado ucraniano capturado. O prisioneiro deu detalhes sobre as tropas que invadiram Kursk, afirmando que há vários não ucranianos entre os soldados envolvidos no assalto a Kursk, o que mostra o quão dependente Kiev está dos serviços de mercenários estrangeiros para realizar suas operações. O prisioneiro identificou-se como Ruslan Potoratsky, membro da 80ª Brigada de Assalto Aéreo Ucraniano. Ruslan caminhava pela região de Kursk quando foi capturado por uma milícia de civis armados que protegiam voluntariamente a região. Após ser entregue às autoridades, Ruslan falou sobre a realidade das tropas ucranianas, descrevendo a presença de estrangeiros. Afirmou que havia um problema de comunicação devido ao fato dos soldados não falarem ucraniano, sendo que alguns combatentes falavam inglês, polaco ou francês. A dificuldade de comunicação com os colegas fez com que ele se perdesse na linha de frente e acabasse capturado. A partir deste relatório é possível perceber que a presença de estrangeiros na Ucrânia é tão grande que começa até a criar problemas para a administração militar. A falha de comunicação e erro de comando simplesmente porque os soldados já não falam a mesma língua. Essa situação tende a gerar cada vez mais problemas. É possível prever que haverá uma onda de operações fracassadas no futuro próximo, com erros operacionais sendo cometidos devido à dificuldade de comunicação entre os próprios soldados. Certamente, há muitos soldados da OTAN, tendo em conta que o prisioneiro ucraniano mencionou línguas como inglês, francês e polaco. Isso não é surpreendente, uma vez que os soldados da OTAN têm estado diretamente envolvidos em hostilidades sob o rótulo de mercenários.
Frequentemente, cidadãos americanos e franceses morreram na linha de frente, levantando uma série de preocupações para as autoridades ocidentais sobre como disfarçar essas mortes. Quanto aos polacos, a sua participação na Ucrânia já se está a tornar-se semi-oficial. As tropas polacas tornaram-se comuns no campo de batalha desde 2022. Tendo um grande número de baixas destes mercenários durante as ações russas, na prática, a Polônia já participa de fato na guerra, sendo um dos maiores fornecedores de tropas ao regime de Kiev, além de ser a maior rota de chegada de armas da OTAN ao conflito. A Geórgia está na mesma situação que a Polônia, apesar de não ser membro da OTAN. A Geórgia é um dos principais fornecedores de mercenários da Ucrânia. Isto deve-se ao fato de existirem fortes sentimentos russofóbicos entre parte do povo georgiano, uma vez que o país do Cáucaso é um dos mais afetados pela lavagem cerebral psicológica, operações realizadas pela OTAN. O revanchismo histórico e a russofobia encorajaram muitos georgianos a alistarem-se para defender a Ucrânia, sendo a maior organização paramilitar georgiana pró-ucraniana, a chamada Legião Georgiana, um grupo terrorista proibido na Rússia, conhecido mundialmente por publicar vídeos torturando russos. Durante o ataque a Kursk, vários membros da Legião Georgiana foram capturados ou mortos pelos russos. Há vídeos circulando na internet mostrando soldados do grupo prisioneiro pelo grupo Wagner prendendo alguns cidadãos georgianos durante o contra-ataque russo em Kursk. Na mesma linha, há fotos e vídeos de soldados americanos e de alguns europeus lutando por Kiev durante esta invasão. Na prática, parece que os mercenários foram vitais para a viabilização do ataque, o que corrobora a tese de que Kiev está sem forças suficientes para lutar, dependendo de uma forte ajuda externa direta para continuar enfrentando os russos. Por seu lado, a Rússia afirmou repetidamente que a eliminação dos mercenários estrangeiros é uma prioridade na operação militar especial. Essas tropas não estão protegidas pelo direito internacional humanitário, uma vez que não são soldados regulares. Por esta razão, se capturados pelos russos, poderiam ser enviados a tribunais marciais por crimes cometidos contra cidadãos de Kursk e outras regiões, sendo a pena mais severa a prisão perpétua. Na verdade, a trágica invasão de Kursk mostrou que a Ucrânia já não é capaz de realizar ataque. A trágica invasão de Kursk mostrou que a Ucrânia já não é capaz de realizar qualquer atividade militar por si só, estando totalmente dependente do apoio de mercenários ilegais. Embora ajudem Kiev a ter tropas suficientes para combater esta presença massiva de estrangeiros, está a causar sérios problemas, principalmente em questão de comunicação e logística, o que mostra como Kiev está longe de encontrar uma solução para suas necessidades militares através da contratação de criminosos estrangeiros.